Muito boa tarde, Mundial, e você chegando para te fazer companhia nesta terça-feira, agora chuvosa em São Paulo, mas o meu convidado está comigo agora, neste momento, de outro estado, Minas Gerais. Muito bem-vindo, Anderson Valfré. Bem-vindo ao Mundial, e você? Boa tarde. Opa, boa tarde, Samira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Mundial. Um prazer estar aqui com vocês. Sim, Prazer fala é aqui de meu. Minas Gerais, cidade de Mariana, cidade histórica. Você está em Mariana? Mariana, primeira capital de Minas. Primeira capital, eu vou te falar, Mariana, a gente vai falar aqui de um tema bem específico. Vamos passar pelas artes, vamos passar pela poesia, e Mariana, para mim, traduz muito essa intervenção poética, é verdade? Confere? Sim, Mariana é uma cidade de grandes nomes aí da nossa literatura, né? O mais famoso aí é Afonso de Guimarães, Olá. Afonso, o poeta do poema Ismalha, né? Quando Ah, Ismalha enlouqueceu, pôs-se na torre a chorar, queria lua do ah, céu, queria lua do mar, e aí vai, é um poema bem famoso dele. É a cidade da onde surge uma linguagem de poesia, né? Chamado Aldrabia, que é um movimento literário agora do século XXI, com escritores, professores da Universidade Federal de Rio Preto. Eu não faço parte do movimento, mas é um movimento reconhecido nacionalmente, né, que surgiu aqui em Mariana. que legal. Dentre outras tantas coisas, né, que tem nessa cidade, porque como ela foi a primeira capital de Minas, acabou-se muita coisa vindo primeiramente para cá, né? Tem mais de Aham. um século de que ela ficou com essa categoria, depois passou para Ouro Preto, que ficou também algumas décadas, e depois, por fim, no final do 19, passou para Belo Horizonte. Acho que foi em 1888, se eu não me engano, 89, algo assim. Olha que legal. Muito bom. O Anderson Valfré, ele é poeta, ator e apresentador do canal Na Direção da Poesia. O Na Direção da Poesia está completando 2 anos, é isso? Correto, esse mês agora, Esse completando 2 anos de existência. 2 anos. Então, vamos começar do começo para a gente entender toda essa versão poética na tua vida, né? Como que a poesia entrou na tua vida? Você fez alguma formação? Você atua com poesia constantemente? Eu posso dizer que essa é a sua real profissão? Profissão de vocação e de alma? Perfeitamente, você traduziu perfeitamente. Falando em quesito de formação, sim, eu tenho formação inicialmente pelo teatro, eu tenho Uhum. formação técnica de ator pela escola Fafi, em Vitória, Espírito Santo, eu sou natural do Espírito Santo, da cidade de Linhares. Depois eu venho cursar artes cênicas, licenciatura em artes cênicas pela Universidade Federal de Ouro Preto, aonde que eu venho a residir em Ouro Preto por 7 anos, né? E estando em Ouro Preto é onde que eu começo o projeto, que é um projeto já de renome até internacional, que é o projeto Transver Poesias, né? É um projeto que eu começo em Ouro Preto e hoje ele tem uma dinâmica de rede pelo país e a gente já vem galgando algumas ações em nível internacional. Então, bom, eu começo a entrar para o teatro e através do teatro eu começo a compor poemas, a escrever poemas e vou buscando entender esse universo poético, esse universo da escrita e sempre buscando entender a minha escrita, como é que acontece, né? Então, brincando muito com as palavras, conhecendo principalmente poetas, escritoras, escritores brasileiros, principalmente, porque eu começo a ter esse acesso a vivenciar a literatura a partir do teatro. Até então, né, eu venho do interior do Espírito Santo, a minha vida era na roça, era outra realidade, e o teatro faz com que eu tenha essa experiência com a literatura. Então, o teatro faz com que eu comece a trabalhar essa escrita, uma escrita muito experimentativa, mas aí em 2014 começo com a Transver e de lá para cá a minha vida cada vez mais é mergulhada no campo da poesia, posso dizer assim. A Uhum. pensar poesia, a fazer poesia, a pesquisar poesia. Né? Então, meu TCC ele é voltado inteiramente para a poesia.
de pensar a poesia na sala de aula, na vida e nas artes. É o tema do meu TCC, né? O poético nas artes, na educação e na vida. Então, eu tenho um olhar, digamos, do campo científico para a coisa, tenho um olhar da prática, da vivência, porque eu declamo poemas dentro do canal na direção da poesia de minha autoria e de outras pessoas, poetas históricos, letras de músicas, poetas e poetisas contemporâneos. Então, hoje, a minha vida é voltada para a poesia. Acabo de entrar no curso de letras, né, estudos literários também pela Universidade Federal, com a intenção de aprofundar um pouco mais o conhecimento, as referências no campo da poesia, né? E eu digo que eu sem poesia hoje eu seria apenas um objeto, né? Sem vida, né? Paralisado ali, né? Então é inteiramente doação. Poderia dizer assim, sabe, Samira? Não sei viver sem, como não sei viver sem, eu me dou ao máximo das diversas maneiras em tudo que eu faço. Vou para a área da atuação no teatro ou para a escrita, também por lá eu falo, né, levo o olhar poético na medida das condições e na vida no geral, né? Eu acho que a poesia ela Uhum. tá em tudo que a gente faz. Você tinha esse entendimento a respeito da poesia, antes de cursar artes cênicas? Ela fazia parte da tua vida? Ela começa antes da graduação com o curso técnico, Ok. mas uma coisa bem experimental ainda, né? Ali de entender a palavra. Então, eu brincava muito com a palavra. Estava começando, eu comecei a escrever em 2013. Eu Uhum. entro para as artes cênicas em 2014, né? Certo. Mas não tinha. Mas é o projeto Transver que vai fazer ampliar o meu olhar para a poesia, para o poder da poesia, para a função da poesia na sociedade. Aham, entendi. Agora, você falou do lado científico, né? Eu nunca vi a poesia como ciência. Curioso a gente pensar nisso, Pois né? é, pois Nunca é. fui para a universidade, pesquisar a respeito disso. Quando eu falo nesse termo, né? Eu estou falando de poesia, eu estou falando de poema também. Dá para você explicar para a gente se há diferenças? As pessoas confundem o termo, né? Eu estou falando de poesia, eu estou falando de poema. Como que você define essa expressão? Olha, a definição que eu posso trazer a respeito, ela não é necessariamente minha. É a Tá. partir dos estudos de autores que a gente tem no campo da linguagem, dos estudos literários, então a gente vai entender o poema como um gênero, como uma classificação de escrita. Então a gente pode pensar como outro exemplo, a crônica, o romance, a peça teatral, tudo isso são gêneros literários, né? A Uhum. poesia, ela está para além do poema. Por que ela está para além do poema? A poesia ela não está materializada na escrita ou na obra. Ela é o efeito que a obra causa. E aí já é um estudo que eu busco fazer cada vez mais. Então, por exemplo, a poesia ela está presente em toda manifestação de arte e de literatura. Então você vai ver um show, você escuta uma música, você vê um filme, né? Você lê uma obra, você assiste qualquer apresentação, uma exposição, né? Se aquela obra ela te toca e faz com que você reflita, adentre em você, e venha até aquela vontade de querer entrar em contato novamente com aquela obra, é porque essa é a medida de que a obra tem poesia, né? A poesia é Entendi. esse limiar de fazer com que a gente se encontre conosco mesmo através de uma obra, né? Então, Durante. assim, essa é uma percepção e um estudo, tem autores que eu posso fundamentar isso, né? É, mas não quer dizer que tudo que o Anderson passa, ele alcança esse lugar, longe disso, né? Entendi. Longe disso, longe, mas bem longe mesmo. Uhum. Porém, eu busco trabalhar para que eu minimamente possa proporcionar nos trabalhos que eu faço a quem entra em contato beber dessa fonte, né? Tá. Esse campo poético, vamos dizer assim, que a gente pode ler como o campo da imaginação, né? Que a gente entra em contato conosco mesmo.
Não sei se eu respondi, mas de modo bem Respondeu. resumidamente. O poema é a forma escrita, e a poesia é o efeito que uma obra causa no espectador, no leitor, né? As emoções e etc. Assim. Perfeito. E como que você vê? Você criou o canal, você iniciou o canal na direção da poesia durante a pandemia. É, não quero saber só como que tem sido a repercussão disso nas mídias, mas Uhum. como que a gente pode olhar para a poesia como também um processo terapêutico que tirou a gente também, que pode ter tirado muita gente da zona de conforto durante a pandemia. E isso fica, né? Sim, fica, fica. Aí a gente vai entrar no campo da função da poesia, eu diria, que é Hum, basicamente lembrar que a gente está vivo. Em resumo do resumo, né? A poesia tem um papel de lembrar, ó, você está vivo. E o que, que significa estar vivo? Estar vivo, você tem que lidar com tudo que lhe acontece, com as dores, com as alegrias, com as conquistas, com uma pandemia, né? Um estado uhum. de morte que a gente ainda está recebendo o efeito desse estado, porque não finalizou totalmente, como a gente bem sabe, infelizmente. Né? Mas a poesia ela tem um papel aí nesse processo de fortalecer as pessoas que entram em contato, né? E também quem faz essa poesia acontecer, quem propicia que essa poesia aconteça. Então eu crio o canal na direção da poesia porque eu precisava comunicar. Como eu não consegui presencialmente nos eventos e já era uma vontade que pessoas próximas, amigos, amigas, falavam, Anderson, por que você não cria um canal para você? E isso nunca tinha passado pela minha cabeça porque eu gosto do olho no olho, ali presencialmente, tudo. E quando me deparo, então, nessa situação pandêmica, como todos nós tivemos que enfrentar, eu falei, agora talvez seja o momento, né? E foi uma coisa assim, sem planejamento nenhum, para ser sincero. Foi um impulso que veio em setembro de 2020, então a gente já estava aí em torno de quase 5 meses de pandemia, e veio essa. Eu escrevi um poema e eu já vinha postando no Instagram, no meu Instagram pessoal. E Uhum. estava dando uma repercussão muito boa, assim. E aí eu falei, bom, não vou postar no Instagram, vou criar um canal, é hoje. E aí me veio essa frase. Por que me veio essa frase? Eu resolvi criar. Me veio essa frase. Nós estamos na direção da poesia. Essa semana mesmo, ontem, uma pessoa me questionou: o que é estar na direção da poesia, né? Eu falei: nós estamos na direção da poesia. É ir a esse encontro para nos fortalecer. Então eu lanço o primeiro poema, começo a divulgar nos meus canais e contatos e desde então não parei, assim, só aperfeiçoando, né? Buscando aperfeiçoar essa linguagem da plataforma do YouTube, ampliar o conteúdo, enfim. Quando a gente fala da poesia e da direção, o canal, não só o canal, mas esse trabalho na direção da poesia, a participação de outras pessoas acaba sendo importante também. Você lê, você declama suas poesias, mas também há outras poesias, e qual o feedback das pessoas quanto a isso? Sim, a participação de outras pessoas passa por dois campos, né? Pela equipe técnica, vamos dizer assim, e num outro estágio, num outro campo, que é a participação dos poetas, dos músicos, musicistas, porque eu seleciono letras de música. Então, por exemplo, Hum. quando eu conheço o artista, eu faço contato com o artista e aviso, mando o poema para a pessoa, ó, fiz uma versão aí da declamação da sua letra e tal. Às vezes são artistas já muito renomados e esse poema não chega, esse trabalho não chega. Às vezes acontece de chegar, né? Consigo que chegue para a pessoa. É... E também o processo de seleção de poemas. Então, eu peço, por exemplo, você escreve, já é uma pessoa que está no circuito, porque a Transver fez com que eu conhecesse muitos escritores e escritoras pelo Brasil afora e mundo afora. Então, vira e mexe, eu mando uma mensagem para alguém e falo: olha, por favor, você poderia me mandar 5 poemas seus? Eu quero selecionar um para declamar no canal e tal. A pessoa geralmente já conhece o canal, então vou lá, a pessoa me manda, seleciono e declamo
dentro de um dos quadros que a gente tem do canal. Então, essa participação das pessoas é fundamental, por quê? Para eu não ficar só declamando poemas meus, primeiramente, que não é a intenção, né? Desde o início, quando eu comecei, eu declamava poemas meus, letras de música e poetas históricos. Depois de um certo tempo, eu começo a declamar de poetas contemporâneos. Então, sempre houve essa participação, né? Eu passei um ano trabalhando sozinho, né, com o canal, experimentando, fazia tudo sozinho, bem simples mesmo, assim. E aí, quando fez um ano de canal, eu convido, então, o Guilherme Furutani, que é um parceiro de trabalho de longa data e também amigo pessoal, cineasta, e aí ele assume a parte de edição de vídeo, né? Eu gravo o vídeo pelo telefone que eu estou falando aqui com você nesse momento, não tenho uma câmera ainda profissional para fazer essas captações, até porque nós não temos patrocínio, um canal pequeno, começando, e tudo. Uhum. É aquilo, né? YouTube é uma outra forma de diálogo, de operação do algoritmo, né? Sim. Mas aí, bom, o Guilherme entra para cuidar dessa parte de edição e aí eu não preciso mais me preocupar com isso e também convido a Isabelle Balbi, que é intérprete de Libras, né, e amiga pessoal, trabalha comigo em outros projetos que nós temos em comum. E então a gente começa a trabalhar a inserção da Libras dentro do canal. E aí é uma coisa que também vai passando por ajustes, Tá, ampliação da janela, né? A gente vai trabalhando isso. tá. Então, assim, vamos dizer, eu sou a imagem de divulgação porque eu apresento, comecei o canal, mas hoje o canal, ele cada vez mais vai ter a presença de outras pessoas, porque agora no aniversário a gente acaba de lançar um novo quadro no canal, que é o Convidados, né? Onde que a gente vai estar sempre trazendo convidados, pessoas diversas que têm um trabalho já consolidado, seja nas artes, seja em projetos sociais, seja na Tá. educação, né? Para Você estar faz o fazendo um pouco. canal Então, sozinho também? Você acaba fazendo este trabalho sozinho, mesmo tendo a equipe toda aí por trás, tem Libras, tem a edição de vídeo, mas quando você traz convidados, você traz pessoas para mostrar o quanto a literatura e a poesia pode fazer parte da nossa vida e nos transformar também como pessoas. Eu acho que ela tem muito essa exatamente. função, né? Exatamente porque é a função dela, né? Essa função que eu falei mais cedo da questão dela lembrar que a gente está vivo, quando ela causa esse efeito de lembrarmos que nós estamos vivos, de algum modo a gente já está passando por uma transformação. Às vezes Uhum. você está num estágio ali de angústia, de dúvida, de tristeza, e aí vem um poema, vem uma música que, opa, te dá aquela balançada, te dá aquela toca, aí você ora, você sorri, ou você, né, sente uma satisfação pela própria existência da É, vida. Então, há uma transformação interna, eu diria, não é uma aham. transformação externa, né? E é Uma curioso transformação você nesse sentido. falar isso, porque muita gente acaba falando assim, eu não consigo ficar lendo poesia, ou eu não gosto de poesia, mas ela gosta de música, né? E música é poesia. Exatamente. É ritmo, né? É, Poesia está aí. É é, ritmo e rima, se a gente for pegar. Não necessariamente rima, né? Porque tem composições que não tem rima, mas é ritmo. Primeiramente é aham. ritmo. Você considera, quem é o seu poeta predileto, além de você mesmo? Ah, Você se não, espelhou em alguém? Eu tenho algumas referências, assim, tem algumas Aham, referências. No campo da escrita, eu diria Manuel de Barros, primeiramente, né? uhum. Manuel de Barros, um poeta mato-grossense. Eu sou, conhecer Manuel de Barros, a minha vida poética só cresceu. Tá. É, Clarice Lispector, Cora Coralina, Hilda Rich, Florbela Espanca, escritora portuguesa, Carlos Drummond de Andrade, não tem como, né? Aham. É, Quem não o tem o hábito português de Fernando Pessoa, Fernando né? Pessoa, Fernando quem não tem o Pessoa hábito também, de ler poesia, de ler poemas, o que você indicaria, além de seguir o canal, né? Porque eu acho que claro. acaba sendo também
a gente acaba tendo um olhar diferenciado para esse tipo de gênero, porque Sim. a gente está ouvindo, né? E a gente acaba se transformando também. Mas para quem não tem muito hábito dessa leitura, que autor você recomendaria? E uma outra coisa que eu acho interessante é começar a pôr no papel também, né? Primeiro, quem você indicaria? O que que você acha que seriam bons autores para que as pessoas pudessem vislumbrar pelo olhar essa técnica? Olha, tem um autor brasileiro que eu admiro muito o trabalho dele, tanto pela escrita quanto pelo trabalho de declamação dele, que Hum, é o Alan Dias Castro, que é um poeta já certamente com um renome grande, né? uhum, Ele tem minha poesia não é igual a dele, né? Nunca ok. a nossa expressão nunca será igual, mas ele tem uma linguagem mais cotidiana de lidar com o poema, né? Um outro poeta, talvez mais antigo, eu diria o próprio Carlos Drummond de Andrade. Eu acho que Carlos Drummond de Andrade tem uma beleza incrível. Mas hoje a gente tem muitas páginas nas redes sociais, né? E as pessoas às vezes vê um post, vai lá, compartilha. Aquilo dali é um poema, né? Uma frase, um poema não precisa ser uma coisa extensa. É uma frase que você vê no muro pichada, é um poema, né? Ela está te comunicando algo. Eu acho que o ponto principal é a gente desmistificar a coisa, porque o poema, esse gênero, ele, devido à nossa educação, que muitas das vezes acaba é, entrando num déficit, né? Ela falta em vários aspectos com a gente, cria-se uma ideia de que poema é uma coisa muito distante da realidade, né? É quase impalpável. Mas É, não, está na nossa vida, né? Está na nossa vida. Às vezes você tem uma pessoa na sua comunidade que é um mestre de Congo, né? E o cara canta verso, né? É um tocador de viola. E aí, é, às vezes, a pessoa está mais perto do que a gente imagina, né? sim, Então, assim, a minha primeira sugestão é desmistificar a coisa, né? E entender que está na nossa vida, está em tudo que a gente sim. faz. E todo Aí, mundo. agora, o ponto da escrita é fundamental, mesmo que você não queira mostrar para as pessoas. Mas vai haver uma ideia na cabeça, anota, né? Escreve. Até compromisso, né? Eu falo que anotar compromisso é fundamental, porque a gente tira da cabeça e deixa lá anotado no telefone, no papel, onde for, para não se preocupar, para não ficar com aquilo perturbando a cabeça. E a mesma Boa coisa é o dica. sentimento, né? E É. escrever, a gente está se organizando por dentro. Eu diria dessa forma. Então, a escrita e a leitura por N situações. Às vezes você não precisa ler um poema, às vezes você só precisa ir no parque e observar um pássaro na árvore, é suficiente. E é uma É poesia isso suficiente. também. Isso é uma Sem poesia, sombra, sem né? sombra de dúvida. É, Sem para sombra de dúvida. terminar até o programa, que está bem no finzinho, a programação dos 2 anos já acabou? Ou vocês Finalizamos continuam, ontem. finalizaram ontem a Finalizamos programação? ontem. Mas está tudo Isso. no canal para poder ver? Isso, tá tudo no canal. Esse aniversário, a gente fez ele de modo alongado, porque a data mesmo é o dia 12 de setembro, Uhum, mas nós convidamos 5 pessoas, e com isso a gente lançou um novo quadro, que é o Convidados. tá. Então, a intenção era essa, lançar esse quadro e lançar já com alguns convidados. Então, nós tivemos o cineasta Luca de Jesus, que mora em Salvador, que está com curta-metragem rodando o mundo aí, fantástico. Nós tivemos a cantora Eloaele, que é do sul do Espírito Santo, uma cantora jovem. O escritor Marcelo Félix, que é do interior também do Espírito Santo, e está estourando com a escrita literária no campo aí da ficção. Aí, como é que é o gênero que ele trabalha? Policial, né? A questão Hum, mais do gênero policial. Tivemos a empreendedora social Grazi Ferreira, que tem um projeto voltado para jovens e crianças na cidade de Linhares, no Espírito Santo. E ontem nós encerramos com a intérprete de Libras, a Isabelle Balbo, que é a intérprete oficial do canal, falando sobre o Dia Nacional do Surdo e também Dia Internacional do Surdo, que foi ontem. Então, a gente aproveita aglutinar a questão da acessibilidade que nós promovemos junto com essa comemoração e encerrando a programação. Então, muito está bom. tudo no canal Uhum, postado,
né, com uma playlist especial, convidados, né? As pessoas podem estar conferindo além dos poemas diversos que nós temos Sim. lá. Nós temos o canal autoral, que são poemas meus, tem o quadro Versos Alheios, e aí dentro de Versos Alheios eu declamo letras de música, poetas históricos e poetas contemporâneos. Tá. Então nós temos vídeos segunda, quinta e sábado, sempre às 11 horas no canal. Muito bem. Literatura, arte, cultura à disposição aí de todos. Exatamente. Quem Então, tiver interesse de qual é ter o um dia canal? um poema Hum. declamado também no canal, é só fazer contato com a gente. Lá no canal tem mais detalhes. Temos Facebook e Instagram, quem tiver interesse, né? É só colocar na direção da poesia. Só tem ele. É fácil de achar. Na direção da poesia, tá aí no YouTube, no Instagram, rodando o Brasil, levando poesia para todos. Anderson Valfré, muito obrigada por sua presença, por dedicar alguns minutos aqui para a gente bater um papinho sobre poesia, né, que alimenta a nossa alma e que se a gente pegar uma canetinha e começar a escrever, a gente joga todas as emoções para lá também. Exatamente. Fundamental. 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 Obrigada, Então, querido. que a poesia passe cada vez mais a fazer presença da sua vida e de todos os ouvintes da rádio, né? Agradeço a você e toda a equipe pelo espaço aqui de estar falando um pouquinho do trabalho. É um prazer enorme, espero voltar a outros momentos Com e certeza. que possamos seguir na direção da poesia para a gente lembrar o quão belo e prazeroso que é viver. É isso aí, vamos lá, na direção da poesia. Obrigada, Anderson, muito sucesso para vocês, parabéns por esses 2 anos e por ter tido essa ideia, né, tomado a iniciativa de fazer poesia para muito mais gente, não ficar só para você, viu? Um beijo, querido, sucesso, Agradeço. um beijo. Beijo. Mundial, e você Tchau. vai ficando por aqui, eu volto, daqui a pouquinho tem Jornal da Boa Notícia, amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo e até lá.